A gente chegou a começar. Acho que sim, não foi? Mas então, a gente vai ver hoje essa prova, certo? Como vocês sabem, o nosso foco no momento são os concursos aí, principalmente Boqueirão, Boa Vista e os demais aqui da região. Então, a gente está focando bastante na banca Ápice, Facete e IDECAN, certo? Que são as aí do momento. Lembrando também que, como o Eduardo mencionou umas vezes, a Ápice tem os mesmos sócios da Facete. Então, elas vão elaborar questões bem parecidas, certo? Então, voltando aqui, ó, trouxe aqui essa prova hoje para vocês. Ela foi uma prova do ano passado, certo? Não é uma prova difícil, é uma prova tranquila. Eu acho interessante a gente dar uma olhadinha nela, porque ela traz bastante o atual perfil, certo, da ápice, de como que a ápice está cobrando, mas eu acho interessante que a gente passeie por ela, para que depois a gente vá respondendo questões de nível superior também. Essa aqui foi de nível médio, certo? Para o cargo de cuidador escolar. Mas, como eu já estava vendo, outras provas também de nível superior seguem o mesmo perfil, certo? De prova. Às vezes vai mudar só o nível mesmo, mas seguem igual. Eu tinha dito a vocês que eu tenho a impressão que a gente começou a responder ela, mas não tenho certeza. Por via das dúvidas, a gente vai começar desde a primeira questão, certo? Até para ficar mais, logicamente, mais organizado. Então, aqui a gente está diante aqui desse texto, né, um pequeno texto, e diz o seguinte: leia o texto a seguir para responder as questões. Aí a gente vai encontrar aqui uma manchete, né, de jornal, e vai aqui estar dizendo: pinos se soltam de coluna e ameaçam furar corpo de jovem no litoral de São Paulo. Então, aqui a gente vai encontrar aqui esse enunciado de jornal de manchete, né? E a primeira questão que ela vai querer saber da gente é a função do texto. E umas coisas importantes a serem consideradas quando a gente fala de buscar saber qual é a função do texto, basicamente exige um conhecimento de gênero textual e tipologia textual, certo? É importante que a gente saiba quais são os objetivos dos textos que estão ao nosso redor. Nesse caso aqui, a gente vai estar diante de um gênero jornalístico, né? Que é tanto aqui na fonte diz, notícia. Aí aqui abaixo, inclusive, a gente vai encontrar o lead, né? A gente chama de lead, aquela parte do jornal em que traz um detalhamento a mais sobre a notícia, certo? Ela vai estar bem aqui, ó. Santa Casa de Santos, São Paulo, já desmarcou a operação 2 vezes e alegou falta de material. Em nota, o hospital informou que previsão é que os instrumentos para a operação cheguem nesta semana. Então, o que é que acontece? Geralmente, em textos jornalísticos, como a própria notícia e a reportagem, a gente vai encontrar a manchete e abaixo da manchete a gente vai encontrar o lead, que é o melhor detalhamento da notícia, certo? E aí nele vai conter local, às vezes vai dizer qual é a data, ou seja, vai trazer mais informações sobre a notícia. E a gente sabe que a função de uma notícia ou de um gênero jornalístico é qual? Considerando isso. O que é que vocês marcariam aí? Anunciar um fato inédito, informar sobre um fato curioso, divulgar um acontecimento irreal, publicar uma fake news ou propagar um sensacionalismo. A Roberta já está aqui participando dizendo que é informar. Exatamente, é informar, certo? Qualquer notícia, o objetivo vai ser informar. E por que não é anunciar? Vocês sabem ou vocês lembram por que não pode ser anunciar? A Fabiana que está aí com o texto em mãos, Gertiane, deixa eu ver. Cadê essas mulheres participando? Alana, Dani. Porque não pode. Qual é o texto ou o gênero textual que anuncia algo? Vocês sabem? Anúncio, né, professora?
Isso. Anúncio normalmente publicitário, né? Então, como a gente inclusive falou em outra aula, não tem como se anunciar porque é típico de um gênero publicitário. Se fosse ao contrário, por exemplo, se esse texto fosse uma propaganda, normalmente de um celular ou algo assim, né, ou uma novidade que chegou no mercado, aí sim, o gabarito seria anunciar. Mas como se trata de uma notícia, é informar, certo? Tenham cuidado, porque o que é que acontece? Essa questão, ela vai exigir, obviamente, interpretação, mas ela vai exigir da gente esse conhecimento dos objetivos dos gêneros textuais diversos, certo? Porque pode fazer com que a gente se confunda. Por exemplo, se fosse um anúncio de um celular, né, uma venda de um celular novo que chegou, aí tivesse informar sobre um novo celular, poderia confundir a gente. Mas se fosse aqui uma publicidade e embaixo o gabarito, aliás, a alternativa tivesse informar sobre um novo celular, geraria essa dúvida, certo? Então fiquem atentos ao gênero. Na dúvida, se você não tem certeza qual é o gênero, você olha a fonte, que normalmente você vai encontrar a resposta, certo? Aí voltando aqui, continuando. Número 2, né? O texto apresentado é parte constituinte de quê? Nós vimos que, por exemplo, não é uma entrevista, né? Porque não tem entrevistador nem entrevistado. Poderia ser uma entrevista dentro de uma reportagem, que é normal que aconteça. Não é uma propaganda, como a gente acabou de ver o porquê de não ser uma propaganda. Letra D não é um verbete, porque verbete, para quem não sabe, são aquelas palavras que tem no dicionário, certo? Aquele glossário, quando a gente consulta o dicionário para saber o significado. Aquela explicação que tem do lado das palavras, a gente vai chamar de verbete, certo? E charge, não, porque aqui a gente não vai encontrar nenhuma charge, certo? Mas olha como vocês podem analisar como a questão que é, às vezes, confundir o candidato se ele não tiver noção de gênero textual. Da mesma forma que aqui, em anunciar, ele traz uma informação típica de publicidade, né, de propaganda, ele também traz na segunda alternativa a possibilidade de uma pessoa marcar propaganda. Então, aí, duplicando a dúvida, né, se a pessoa, caso ficar com essa dificuldade aí pode marcar sem querer aqui, porque não tem muita noção do gênero, certo? Mas aqui fica reportagem. E também, como eu já tinha comentado, acredito, a reportagem tem a diferença ali entre a notícia, né? Justamente porque a reportagem vai mais profundamente, enquanto a notícia vai trazer só o fato, só a informação por si só, a reportagem exige que tenha um repórter para reportar a notícia, por isso que chama reportagem. E aí ele vai até o lugar, detalha a ação que aconteceu, às vezes entrevista os envolvidos, enfim, essa é a diferença. E se aqui tivesse editorial nas alternativas, vocês sabem o que é um editorial? Ou qual é o tipo de gênero que ele pertence? Se é, por exemplo, do gênero jornalístico, do gênero literário, publicitário. Qual é o gênero de um editorial? Boa noite. Eu Boa acho que é noite. jornalístico. Isso, Janice, exatamente. Porque eu perguntei a vocês. Também pode acontecer de aparecer o editorial, certo? Editorial é um gênero também jornalístico, mas diferente da entrevista e da reportagem, ele vai trazer a opinião do jornalista. Então, vocês veem que tem aí 3 gêneros que são os mais recorrentes em provas quando se fala de textos jornalísticos, são esses: a notícia, a reportagem e o editorial. Estou explicando sobre o editorial porque pode acontecer de, de alguma prova cobrar esse conhecimento de vocês, justamente por ele não ser tão presente quanto uma reportagem ou uma notícia,
sabe? E aí, o que é que vai diferenciar? Eu disse a vocês, a notícia vai ser apenas a informação por si só. O jornalista ele vai tentar se manter neutro. Eu digo tentar, porque é muitas vezes muito difícil manter-se neutro a depender do grau, né, daquela notícia, do nível dela. Já a reportagem tem um envolvimento, né, na informação, o repórter vai atrás do fato e vai entender a situação para explicar para o público, vai entrevistar, entre outras coisas. Já o editorial, ele tem uma pegada mais argumentativa. Então, o jornalista vai fazer essas três coisas em um único texto. Ele vai noticiar, normalmente ele pode ir também até o fato para poder reportar, e ele vai emitir opinião. Vai ali produzir parágrafos problematizando a situação. Por exemplo, digamos que aconteceu um crime na cidade de Campina Grande, né? E aí o repórter, ele foi lá, ele apurou os fatos, ele analisou, ele entrevistou, agora ele vai escrever sobre. E aí ele pode criticar a segurança da cidade, pode criticar a questão da falta de educação, ou o que quer que seja. Pensou nessa pegada mais argumentativa, já seria um editorial, tá certo? Então é importante que vocês saibam essas diferenças, porque pode vir à tona, sim, um texto jornalístico. E tem aqui, ó, por exemplo, notícia, reportagem e editorial. E agora, sabe? Então, exige essa noção de diferença entre eles, tá bom? Continuando aqui. Nessa questão 3, onde tem aqui, ó, na manchete em destaque, o conectivo se, vou mostrar para vocês qual é, ele é classificado sintaticamente como o quê? Aqui, ó. Pinos se soltam. Ele quer saber qual é a classificação sintática, certo? Aí, letra A, é um pronome oblíquo átono. Letra B, é uma partícula apassivadora. Letra C, é um pronome indefinido. Letra D, é uma conjunção integrante. Ou letra E, é um pronome recíproco. E aí, o que será que pinos se soltam, né, aqui nesse contexto aqui, é? Deixa eu diminuir um pouco, para vocês verem melhor. Pior que eu acho que não tem nem como. Deixa eu ver aqui. Tentem responder. Eu vou tentar escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, não tem uma opção aqui nesse de escrever. Ah, tem. Aqui. Para vocês lembrarem. A frase é: pinos se soltam. Esse se aqui vai ser o quê? Tentem responder. Mano, Coca-Cola aqui, gente. Vocês querem? O que é que vocês responderiam ou chutariam? Sejam sinceros. B. B, partícula passivadora. Isso. Mais alguém quer tentar? Não é. Pronome definido também não é. No caso, por que não seria letra A? Porque pronome oblíquo, no caso, o se é pronome É, oblíquo. é um pronome, que é de si mesmo. É o me, ti, si, li. Por exemplo, eu me amo, ele se ama. Isso é um pronome oblíquo, tá certo? Então, agora já não sei. Mas olha só, gente, tem um problema nessa questão, viu? Olhei o gabarito e ele diz que é letra A. Mas, segundo o meu ponto de vista, é letra B.
mas não porque não seja um pronome oblíquo, e sim pelo comando da questão. Então, essa questão ela veio com problema. Aqui está dizendo o seguinte, que ele é classificado sintaticamente. Ele está perguntando qual é, na sintaxe, o que ele é. Certo? Na sintaxe. E o gabarito diz que é letra A. Mas pronome, na gramática, ele não é classificado sintaticamente, ele é classificado morfologicamente. A morfologia dele é ser um pronome. Então, assim, o comando da questão que veio errado, do meu ponto de vista, certo? Não sei se essa questão ela foi anulada, porque eu encontrei só o gabarito, o primeiro gabarito, o preliminar, certo? Para download, mas pode ser que tenha sido anulada por causa do comando da questão. Então, o que é que acontece? Se aqui, nessa questão, dissesse na manchete em destaque, o conectivo se é classificado morfologicamente como, aí sim, eu marcaria pronome oblíquo, átono. Átono é o contrário de tônico, tá? Átono é aquele que na realidade não tem, como é que eu posso dizer, aquela força na hora que a gente reproduz. Por exemplo, se eu digo Né? isso, a sílaba mais quando perde a sílaba forte, né? Por exemplo, comida. Mi vai ser a sílaba forte, né? A sílaba tônica. E todas as outras sílabas são átonas, certo? Então, aqui no caso do si, ele realmente é um pronome oblíquo. Tá? Dos pronomes que a gente tem, temos o eu, tu, nós, vós, eles, elas, e tem eles de forma oblíqua, que é, por exemplo, mi, ti, si, li, nos. Por exemplo, ele se ama, certo? Então, realmente é um pronome oblíquo. Porém, ele é morfologicamente um pronome oblíquo. Na morfologia, aquelas 10 classes gramaticais que a gente tem, por exemplo, substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, numeral, interjeição, pronome, aí ali ele se encaixa, certo? Mas a questão pediu sintaticamente. Na sintaxe, ele exerceria o papel de partícula passivadora, como, acho que foi Rose que disse. Foi tu, Rose, que falou? Sim, professora. Isso, como ela falou, pela questão, o gabarito correto deveria ser letra B, partícula passivadora, certo? Por quê? Porque ele está apassivando ali a situação. Deixa eu ler aqui de novo. Pinos se soltam de coluna. Se fosse numa partícula, se ele fosse uma oração ativa, seria pinos são soltos, certo? Isso, Mas aí, para tornar passivo, colocou esse si. Então, sintaticamente, esse si exerce função aí de partícula passivadora realmente. Mas o gabarito diz que é letra A. Então, eu acredito que essa questão ela possa ter sido, ou eles tenham consertado no gabarito oficial, né? Porque eu só tive acesso ao preliminar, ou eles anularam. Então, saibam essa diferença, certo? Porque o que é que acontece? Nós temos as classes de palavras, certo? Que são aquelas 10 classes que normalmente a gente conhece. Inclusive, eu tenho um material, uma aula pronta sobre isso, para depois a gente focar nela. Porque minha ideia é a gente ficar focando entre teoria e prática, teoria e prática. Mas a gente tem essas 10 classes de palavras, certo? Que é ali, quando a gente começa a estudar a gramática, que tem, como é que eu posso dizer, substantivo, adjetivo, advérbio, enfim. E aí, dentro da sintaxe, essas classes se comportam de maneiras diferentes, certo? Então, aqui, para ser letra A, como diz o gabarito, deveria estar falando assim, como ele é classificado morfologicamente. Ou errado o comando da questão, ou o gabarito, certo? Então, assim, pelo que eu sei, com total certeza, é letra B, certo? Eu afirmo com certeza que é letra B, sintaticamente. Agora, se ele estiver perguntando morfologicamente, realmente é um pronome oblíquo átono, que são aqueles ali que eu disse a vocês, mi, ti, si, li, nos, eles nos chamaram,
certo? Por exemplo. Aí é um pronome oblíquo átono, tá bom? Então, assim, marquei aqui letra A, porque tá no gabarito. Fiquem cientes disso. Mas tem um erro nessa questão. Aqui deveria estar pedindo ou para ser morfologicamente, ou sequer sintaticamente, que coloquem o gabarito letra B, tá certo? Então, considerem essas possibilidades aí. Depende do comando da questão. Professora, se na minha prova acontecer isso, aí você entra, você tem o direito de entrar com recurso, você entra com recurso, explicando que ou o gabarito está errado, né? Ou, no caso, o comando da questão, ou seja, a solicitação da questão, o direcionamento da questão que está errado, tranquilamente. Pode ser que eles tenham mudado, né, no gabarito oficial, mas no preliminar tá a letra A, tá certo? Professora, eu fiquei com a Diga. dúvida aqui. E se esse se ele tivesse após o verbo soltam-se, afeta, Aí afeta, afeta. afeta? Muito boa a tua pergunta. Se fosse, por exemplo, aqui, soltam-se, já se tornaria um pronome recíproco, porque ele está fazendo aquilo com si mesmo, tá? Inclusive, é uma dica. Quando vocês estiverem com dificuldade de identificar, né, morfologicamente falando, né, se for o caso de morfologia, ele continua sendo uma partícula passivadora, tá, Janice? Se for sintaticamente. Mas se for morfologicamente, que está perguntando qual a morfologia do pronome, seria recíproco se fosse pinos soltam-se, né, que você perguntou, aí seria recíproco porque é assim mesmo. É, por exemplo, o ato de você se olhar no espelho. Você está cometendo a ação e, ao mesmo tempo, você está recebendo a ação. Ou seja, o pino fez e recebeu a ação de se soltar. Aí a gente chama de recíproco, tá certo? Que é quando o sujeito pratica e recebe a ação simultaneamente. Como eu disse, o ato de dizer ela se olhou no espelho. Ela praticou a ação e recebeu a ação de ser olhada, certo? Mas como a questão está pedindo sintaticamente, era para ser letra B. Só que o gabarito está dizendo que letra A. Porém, eu expliquei essas possibilidades a vocês, porque depende do comando da questão, viu, gente? Tudo é o que a questão está pedindo. Se está pedindo sintaticamente, ela vai perguntar qual é o papel naquela frase, daquele pronome. Agora, se ela pedir morfologicamente, ele vai pedir puramente o que que aquilo é. Tipo um verbo. Essa palavra aqui puramente é um verbo, digamos, amor. Amor, por exemplo, é um verbo, mas sintaticamente pode mudar de contexto, certo? Pode mudar de significado, por exemplo. Por exemplo, o amor. Amor, nesse caso, já vai ser um substantivo. Vai depender muito, tá bom? Aí vamos analisar aqui essa quarta questão. Sinopse. Pois está prestes a se tornar o novo líder espiritual do Vale da Paz. Mas antes que possa fazer isso, ele deve encontrar um sucessor para se tornar o novo dragão guerreiro. Ele parece encontrar uma em Zen, uma raposa com muitas habilidades promissoras, mas que não gosta muito da ideia de Po treiná-la. Po, não sei, mas aleatório esse texto, né? Na realidade é uma sinopse, ou seja, é, é uma sinopse de um filme, né, tá? Ó, vamos analisar todos os detalhes aqui. Já está dizendo sinopse, qual é o objetivo da sinopse? Vocês sabem? Sinopse é um resumo. Resumo, só que normalmente de uma obra Isso. cinematográfica, certo? Por exemplo, novela ou filme, mas é isso mesmo, é um resumo. E aí confirmo que realmente é de um filme, porque ó, Cinesclar, que é do cinema, né? E aqui o filme. A gente já confirmou o gênero. É sempre bom, viu, gente? Confirme o gênero, olhem o título, olhem todas as possibilidades. Aí aqui tem o termo sinopse poderia ser substituído sem alterar o sentido do enunciado pela palavra letra A, resumo, letra B, resenha, letra C, propaganda, letra D, anúncio, letra E, verbete.
o que é que seria? O resumo, né? Que a Rosa acabou de falar. Então, tá vendo como é importante a gente identificar o gênero de primeira, assim, ó, a gente só fez identificar de cara, ele já perguntou como é que a gente poderia substituir, porque às vezes a banca vai querer de você apenas saber se você tem noção do que ou para que serve aquele gênero, certo? Aí, por que não é uma resenha? A resenha, para quem não sabe, é um gênero textual que tem como objetivo trazer a opinião sobre uma determinada coisa, obra, filme, o que quer que seja. Então, por exemplo, se aquele trecho ali fosse uma opinião sobre esse filme, aí seria uma resenha. Lembrando que a resenha ela pode ser tanto de maneira escrita, tanto quanto de maneira verbalizada, como em vídeos, né? Quando a gente às vezes, por exemplo, eu quando quero comprar alguma coisa, eu vou ver a opinião de alguém sobre aquela coisa que eu quero comprar, eu vou assistir a um vídeo, ou eu vejo comentários, tudo isso é uma resenha, certo? Embora aqui que a gente tenha a gíria de resenha para algo engraçado, a resenha em si mesmo é a opinião sobre uma obra ou sobre um produto, certo? Propaganda. Por que não é uma propaganda? Porque não está anunciando, como a gente viu na primeira questão, não está anunciando nada, não está anunciando nenhum tipo de produto, certo? Anúncio, também não, porque é na mesma perspectiva da propaganda, certo? Professor, tem diferença entre anúncio e propaganda? Normalmente não, certo? A propaganda e anúncio, elas têm aí o mesmo caminho que a publicidade. Ela tem a mesma família, certo? O anúncio, obviamente, normalmente vai ser de algo novo, né? Tanto que já diz anúncio. Está anunciando algo novo, normalmente. Enquanto que a propaganda ela é mais geral, ela pode ser para qualquer finalidade publicitária, não necessariamente um produto novo, certo? Temos o verbete, que, como eu disse a vocês, é aquela explicação que tem das palavras, né? Quando a gente vai, por exemplo, buscar um sinônimo. Eu estou escrevendo algum texto e vai buscar um sinônimo de alguma palavra para evitar repetição. Aí aquela explicaçãozinha que tem sobre as palavras a gente chama de verbete. Importante saber disso, porque pode ter questão futuramente com esse gênero. E como ele não é muito comentado, as pessoas ficam viajando, voando, pensando que danado é um verbete, sabe? E é isso, é aquela explicação do significado de uma palavra. Número 5. Apesar de estarem inseridos em períodos diferentes, os vocábulos em destaque expressam a ideia de quê? Aqui. Mas e mais. Mas antes, cadê? Mas antes que possa fazer isso, ele deve encontrar um sucessor para se tornar o novo dragão guerreiro, mas que não gosta muito da ideia de Paul treiná-la. E aí, qual é o objetivo dessa conjunção mas? Letra A, alternância. Letra B, oposição. Letra C, adição. Letra D, concessão. Ou letra E, explicação? É B. É B. Oposição, né? E quais são outros sinônimos de conjunções adversativas opositivas? Porém, Uhum. todavia, né? Isso, todavia, entretanto, no entanto. No entanto, é. Então, olha só, também, isso vai também entrar aí no caminho. Então, aqui poderia ser tranquilamente substituído por uma dessas, certo? Se fosse o caso, né, que a gente sabe que tem questão de concurso que pergunta também qual a gente poderia substituir sem alterar o sentido. Então, assim, eu gosto de pegar uma questão e pensar em possibilidades de como eles poderiam trabalhar essas questões, tá certo? Por isso que eu perguntei, quais são outros que a gente pode utilizar com esse significado de oposição? Que poderia ter uma questão dessa
também usando eles. Aí não é uma alternância, né? Porque para ser uma alternância teria que ser, por exemplo, nem ou hora sem ser de horário, tá? É hora de ORA. Hora isso, hora aquilo. Ou nem isso, nem aquilo, certo? Todos esses são de alternância. Deixa eu ver aqui o outro. Adição. Poderia ser o famoso I, né? A letra E. Pode ser também, mas também, como também, além disso, outro sim. Temos concessão. Vocês sabem de concessão? Vocês sabem? Deixa eu ver aqui se vocês estão escrevendo no chat. Não. Pensem aí, como seria? Eu quero ver se fosse um de concessão. Vocês saberem identificar? Oh, para quem não sabe, o de concessão, ele vai trazer uma ideia aí de, por exemplo, possibilidades, né? Por exemplo, embora, mesmo que, apesar de, então, embora esteja chovendo, ela trabalhou hoje, apesar de, então lembra bastante uma oposição, tá? Tem um cuidado que lembra bastante. Mas no caso da concessão, é mais essa ideia de possibilidade, do que pode acontecer apesar da circunstância, certo? Então, lembrem, a concessão, ela vai, o macete para poder encontrá-la, são esses conectivos aí, apesar de, embora, certo? Que são aí possibilidades. E explicação, que é bem conhecido também, é o famoso porquê, eu vou estar explicando alguma coisa. Então, porquê, visto que, uma vez que, dado que, posto que, dado que, a gente quase não usa, mas eles são conectivos explicativos, tá? Também. Então, aí é bom sempre olhar e pensar nas diversas possibilidades de um conectivo, certo? Neste caso aí, foi tranquilo que foi uma oposição, mas poderia ser uma concessão, por exemplo, que é mais difícil de identificar. Número 6. Segundo a gramática tradicional, de modo geral, verbos são palavras que podem expressar ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá vendo? Aqui é uma explicação morfológica, viu, gente? Sobre os verbos. Nesse sentido, deixa eu marcar aqui para vocês verem. Nesse sentido, os verbos tornar e parecer, de acordo com a função desempenhada no texto, são denominados verbos o quê? Deixa eu ver se eu acho aqui no texto. É tornar e parecer, né? Deixa eu tornar aqui. E parece. Vocês sabem a diferença desses três tipos de verbo? Verbo de ação, verbo de, de ligação e de fenômeno da natureza. Vocês sabem a diferença? Esse negócio de transitivo direto, indireto, é meu calo. Eu tenho uma dificuldade nisso, que eu não sei nem para onde vai. Fique tranquila que a gente vai ver isso. Você vai ver que é bem tranquilo de identificar, não se preocupe. Mas nesse caso, primeiro, me digam se vocês sabem a diferença entre esses três tipos de verbo. Tá, Roberta disse ser, parecer, estar. É ligação, né? É sim. Mas vocês sabem, assim, explicar por que são diferentes? O que é que traz de diferente? Além de ser, parecer, estar?
Sabem não, né? Vocês podem falar, viu, professora? Não sei. Fiquem tranquilos que a gente está aqui para poder. Pronto, muito bem. Digam assim, não sei, me explique, eu vou explicar. Aqui, ó. O que é que acontece? Nós temos 3 tipos de verbo, certo? Temos o de ação, que literalmente o sujeito vai praticar uma ação, certo? Ou seja, ela dormiu, ou seja, praticou a ação de dormir. Ela está estudando. Estudar é praticar uma ação, certo? É literalmente o sujeito agir, literalmente. Já o de ligação, a gente chama de ligação porque eles estão ali para ligar, certo? É uma parte da oração com a outra. Esses, normalmente, vão ser os verbos, como a Roberta mencionou aí, ser, parecer, estar, permanecer, entre outros, tornar, enfim, também, a gente vai chamar de ligação porque ele não vai trazer uma ação feita pelo sujeito, ele vai trazer um estado. E, além disso, normalmente também vai trazer uma característica desse sujeito. Por exemplo, se eu digo assim, eu estou feliz. Estar não é uma ação, eu não estou praticando a felicidade. Eu estou, é um estado, certo? É um estado. Então, por exemplo, parecer também. Ah, ela parece animada. Parecer não é uma ação propriamente dita, certo? É um estado. Por isso que a gente chama de verbo de ligação, certo? Porque está ligando ali a oração e, além disso, ele vai trazer um estado daquele sujeito, não uma ação praticada por ele. Por exemplo, aqui também nessa frase, elas estão estudando. Olha só, a gente vai ter a frase, elas estão estudando. Elas vai ser o meu sujeito, estão vai ser um verbo, estudando outro verbo. Se vocês analisarem, o estão, ele só está ligando o sujeito ao predicado, ao outro verbo, né? E, além disso, vai trazer aí, por exemplo, um estado. Elas estão estudando. Elas estão. Ou seja, esse estão está trazendo ali um estado, não é uma coisa fixa, não é uma ação propriamente dita. Já o estudando, sim, vai denominar a ação feita por vocês, por exemplo, por elas, certo? Que vocês estão aí, por exemplo, acredito que vocês não ligam as câmeras também para ver vocês, mas eu acredito que estão aí sentadas, ou não sei, no computador, no celular, mas enfim, vocês estão aí fazendo uma ação com a tela ligada assistindo a aula, certo? Então, a principal diferença entre essas duas, entre verbo de ação e de estado, é isso, certo? De ação, literalmente, o sujeito vai agir, enquanto que o de estado vai demonstrar um estado daquele sujeito, certo? E, ok, professora, fenômeno da natureza. São os fenômenos da natureza. Choveu, relampeou, trovejou. Você vê que não tem um sujeito ali propriamente dito, mas demonstra uma ação feita ali de um fenômeno da natureza. Se eu digo choveu hoje, não foi necessariamente, não foi necessário, aliás, eu dizer onde, a não ser que dependendo do contexto, assim, se for fora de um contexto, sim, é necessário que eu diga, por exemplo, em Campina Grande choveu hoje. Mas se eu estou conversando aqui com vocês e a gente está falando sobre Campina Grande, ou sei lá o que, eu digo que só choveu hoje. Se entende pelo contexto, não foi necessário indicar nada. Mas a diferença entre esses outros dois é que o fenômeno da natureza vai literalmente trazer esses fenômenos que acontecem na natureza, né, que são utilizados como verbos. Então, choveu, trovejou, relampeou, entre outros que podem ter na natureza, certo? Então, entenderam mais ou menos qual a diferença entre esses três? Sim, eu acho que sim, professora. Então, no caso, quando tiver verbos da natureza, né? Fenômenos da natureza, Uhum. esses são intransitivos? Sim, Esses são sim. Bom, intransitivos, né? A de isso. ligação é aquele que indica estado, e esses Uhum. verbos transitivo direto e indireto são de ação. Isso. E Isso, perfeito.
E bitransitivo é ação e ligação ao mesmo tempo. Isso, pode ser também. Agora, assim, vamos focar primeiro nessa questão. Aí Certo. depois vai ter outras que vão pedir essas diferenças, certo? Mas para você não ficar muita coisa na sua cabeça de uma vez só, tá? Eu sugiro muito que a gente sempre estude por etapas. Então, por exemplo, ok, primeiro eu vou entender esse conceito aqui. Quando eu estiver bem enraizado nesse conceito, aí eu avanço para algo mais profundo. Mas é isso aí, essa é a lógica, você já pegou, tá? Primeiro vamos entender quais são os tipos de verbos, né, que são esses três, para depois a gente ir aprofundar sobre a transitividade deles, ou a bitransitividade ou a intransitividade deles, tá certo? Mas a ideia geral deles três você já pegou. Ótimo. Pronto. Aí até o momento vocês entenderam a diferença entre esses três, né? Dito Sim. isso, aqui ele está perguntando, dito essa explicação, sobre os verbos tornar e parecer, né? Nesse sentido, os verbos tornar e parecer, de acordo com a função desempenhada no texto, são denominados verbos de quê? Transitivos diretos, indiretos, de ligação, intransitivos ou bitransitivos. Aí vamos ver aqui de novo. Deixa eu voltar aqui de novo no texto. Para se tornar o novo dragão guerreiro, né? Deve encontrar um sucessor para se tornar o novo dragão guerreiro. Ele parece encontrar uma mãe zen. Então, ele quer saber apenas o que é dentro desse contexto, que esses verbos são. A gente já sabe que tornar e parecer normalmente são verbos de que tipo, gente? Ligação. Aquele Exato, estado. verbos de ligação. Agora vocês veem, isso, está indicando um estado, muito bom. Agora você está vendo como é importante a gente primeiro entender o conceito, porque se vocês não tivessem percebido ou visto esse conceito aqui que eu estou conversando com vocês, muito provavelmente vocês iam ficar macetando na cabeça de vocês o que danado é e iria marcar qualquer um desses. Né? Ah, meu Deus, esse negócio de transitividade verbal é muito chato, não sei o quê. Vai marcar qualquer um. Então, primeiro, vamos entender os três tipos para entender qual o objetivo de cada um, certo? No caso, de ação, de ligação e de fenômeno da natureza, certo? Aí depois vai ter questões, aliás, uma questão, se eu não me engano, sobre transitividade verbal. Aí eu vou explicar cada um separado, como eu estou fazendo com essa questão aqui. Tá? Eu gosto de responder questões porque é uma forma da gente ver vários conteúdos aplicados a uma questão em uma aula só. Então, é uma forma de analisar a gramática, por exemplo, dentro de um contexto de prova, sem ser só ela por ela mesma, né? Então, aqui, ó, vamos ver. Lê o texto a seguir para responder as questões 7 a 9. Troca um fusca branco por um cavalo cor de vento, um cavalo mais veloz que o pensamento. Quero que ele me leve para bem longe e que galope ao Deus dará, que já me cansei deste engarrafamento. Aí, olha só. Apesar de ser um poema, o texto apresentado possui função similar, porém lúdica, de quê? Uma receita, um anúncio classificado, rap, carta pessoal ou propaganda. Ou seja, apesar de ser um poema, né, ele já está dizendo qual é o gênero, qual outro gênero textual é semelhante a esse aqui, a esse poema. O que é que vocês responderiam? Se eu não estiver enganada, e até na fonte aqui, né? B. Anúncio classificado, tá? Muito bom também. E aí, as demais, o que é que vocês responderiam? Eu acho que eu ia no anúncio pessoal, no anúncio também. Uhum, isso mesmo. E essa prova tá gostando de um anúncio, né? Ela focou bastante nesse gênero. Essa prova está muito boa. Eu olhei lá em cima, ela tem ensino médio, a professora, nível médio. É, tá ótimo. Mas o que é que acontece? Todas as provas da ápice, elas são bem parecidas. Só que, obviamente, vai ter questão que ela vai se aprofundar, outras não. Só que, assim,
eu considerei ela fácil, mas depende, sabe? Acho que depende bastante do nível também da pessoa, do conhecimento e tudo. Eu acho que se fosse uma pessoa que não tem o hábito de ter aula de português, poderia sair chutando muitas questões aqui. Por exemplo, essa É daqui da verdade, 3, porque né? anterior eu já. Você está certa, porque Essa anterior eu daqui. já chutava aqui na A ou B, a 6. Essa daqui, essa 6 também dá pra. Essa um também dá pra chutar, porque eu soube que muita gente, quando fez a prova, marcou a letra A por anunciar. Então, assim, requer um conhecimento de tanto de gramática quanto de gênero textual para poder responder ela. Então, enfim, é um anúncio, né, classificado, no caso, se assemelha à estrutura, quando ele fala aqui, ó, troca um Fusca branco por um cavalo cor de vento. Então, vocês veem que é igual um texto publicitário, né, mas aí, no caso, é anunciando algo normalmente novo. E olha como essa banca sempre traz alternativa para se confundir. Poderia também ser uma propaganda, né? E aí, professora, se fosse uma propaganda, qual é a diferença? Como é que eu saberia a diferença entre um anúncio e uma propaganda? Além de anúncio normalmente ser, por exemplo, de algo novo, não é uma regra, tá? Mas pode ser. A propaganda, ela é mais objetiva, tá? A propaganda, ela vai trazer ali verbos no modo imperativo. Então, compre não sei o que lá, adquira hoje, promoção, não sei o que, só hoje que vocês vão, não sei, enfim, aquela linguagem bem apelativa mesmo da propaganda, que é a função dela. Já o anúncio, além de expor o que está sendo vendido, ele pode ser feito em formato de texto, como está aqui. Ele vai desenvolver sobre o produto. Então, por exemplo, anúncio de casa, né? Quando você vai vender uma casa, alugar, óbvio que você vai fazer uma propaganda daquilo para você conseguir vender ou alugar, mas você vai se utilizar do anúncio para poder detalhar aquela casa, enfim, você vai explicar melhor, coisa que não acontece com a propaganda. A propaganda ela tem que ser bem objetiva, tem que ser feita por frases, 2 linhas no máximo, a propaganda ali, certo? Então, passou ali de muitas linhas, né? Passou de 2 linhas ou mais e não utilizou tanto verbo no modo imperativo, já não é uma propaganda, é um anúncio, tá? Então aí você poderia também confundir. Talvez, ó, o que já levou vocês a responderem anúncio. Porque desde o início a gente está conversando sobre isso de anúncio. Desde que estou explicando para vocês. Mas um candidato que não teve noção de toda essa explicação que a gente está tendo, poderia sim também marcar propaganda, porque querendo ou não, está fazendo a propaganda aí de um Fusca branco, né? Aí depende muito do nível de conhecimento, né, da pessoa ali, quando ela for fazer a prova. Pronto, aqui, na número 8. Até aqui tá tudo ok, gente? Sim, professora. Vamos seguindo, então. Na língua portuguesa, o conectivo que, esse é outro calcanhar daqueles para muita gente, pode ocupar diversas funções sintáticas e morfológicas. Nesse sentido, analise todos os casos de recorrência do que no texto exposto e indique a alternativa que se refere adequadamente ao seu emprego. Então, é para a gente analisar a função dos queis que tem aqui e marcar a que corresponde à explicação dele, certo? Então, vamos ver aqui, ó. No verbo, desculpa, no verso, um cavalo mais veloz que o pensamento possui função integrante. Letra B, no verso, quero que ele me leve para bem longe. Cadê? Introduz uma oração subordinada substantiva. Letra C, no verso, e que galope ao Deus dará. É uma conjunção adverbial comparativa. Na letra D, no verso, que já me cansei deste engarrafamento, desempenha a função conclusiva. Letra E, em todas as recorrências destacadas, expressa a ideia de explicação.
Primeiro, olhem com calma e tentem ver o que é que vocês responderiam. E aí, vocês tentariam alguma? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando fala em que, deixa o pessoal com medo, né? Eu lembro que no último aulão que a gente teve, foi um dos assuntos que o pessoal mais perguntou. Foi o aulão que a gente teve um dia antes da prova do Estado. Professora, eu acho que eu chutaria A, mas um chute bem chute mesmo. Bem chute, E né? Vamos ver, tá? essa tem Sim. parece uma comparação. Uhum. Isso. Um cavalo mais veloz que o pensamento. Então, aqui, né, no caso, esse que, ele já desempenharia uma função aí comparativa, né? No caso, ele não seria uma função de integrar. O que é que seria integrar? Seria unir uma ideia a outra, certo? Então, assim, para ser um integrante também, é um macete que eu expliquei algumas vezes em aulas passadas do cursinho, quando é um integrante, o que ele pode ser facilmente substituído por isso. Por exemplo, um cavalo mais veloz, isso. Não tem como fazer sentido. Não faz sentido. Então, tá com dúvida se é uma conjunção integrante? Deixa eu botar aqui, conjunção integrante. Tenta substituir por isso, certo? Se mantiver o sentido, é porque é uma conjunção integrante. Se não, é qualquer outra função do que, certo? Normalmente em pronome relativo. Aqui, ou seja, por que conjunção integrante? Porque ele vai estar integrando, ele vai estar literalmente ali fazendo função de unir, certo? Aqui na B, ó, no verso, quero que ele me leve para bem longe. Introduz uma oração subordinada substantiva. Olha só que interessante. Qual é a noção geral de uma oração subordinada? Toda oração subordinada é aquela que sozinha não tem sentido. A oração principal sozinha não tem sentido. Então, ela vai precisar de um complemento verbal ou de um complemento como um todo para que haja sentido, certo? E oração é toda aquela frase que contém um verbo, não é isso? Eu acho que vocês sabem. O que é que acontece aqui, ó? Quero. Quero é um verbo. Quero já é uma oração. Eu quero. Mas eu quero o quê? Esse quero sozinho não tem sentido, certo? Se eu só digo assim, quero, se não tem nenhum contexto, só falo quero, não tem como ter sentido. E aí eu vou precisar complementar por meio de uma oração, eu vou ter que subordinar essa oração. E aí esse que vai surgir aqui justamente para iniciar a subordinação, certo? Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer numa análise sintática? É procurar os verbos, tá, gente? Primeira coisa. Começa a ler uma oração, se ele está pedindo aí uma análise sintática, procura o verbo. Encontrou o verbo? Tenta ver se esse verbo precisa de complemento ou não. Como é que eu sei? Você pergunta para o verbo. Por exemplo, quero. Quero o quê? Tá, então sozinho esse quero, ele não tem sentido. Então, automaticamente, ele vai se subordinar, certo? Então, já levou a gente para a resposta. Oração subordinada, substantiva, certo? Por quê? Porque esse quero aqui vai ser a oração principal, porém, como um quero sozinho não tem sentido, eu precisei subordinar. Portanto, esse que aqui, ele vai me servir
para introduzir uma oração subordinada. Então, toda essa parte que vem depois do que vai ser a subordinação, certo? Oração principal no quero, e depois do que vai ser toda a subordinação, tá bom? Mas nem se preocupe, se preocupem que a gente vai ver futuramente, com calma, o que é coordenação e subordinação, tá? As orações coordenadas e subordinadas para que vocês fiquem tranquilas quanto a isso. Pronto, deixa eu ver se dá para a gente responder mais uma. Vou pegar uma mais tranquila, porque eu vejo que a 9 vai exigir um tempo maior da gente. Então, eu deixo essas mais longas para outra aula, já que está terminando o tempo. Vou responder uma mais tranquila, e aí as outras a gente deixa para finalizar na outra aula. Mas olha só. Nessa questão aqui, ó, indique, na 12, certo? Indique a alternativa em que todas as... Ai, desculpa, gente, era essa daqui. Na língua, porque essa aqui eu também tenho que explicar. No momento eu vou fugir das que necessitam explicação maior, para a gente deixar para a próxima aula. Mas aqui, ó, na língua portuguesa, os vocábulos, ou seja, as palavras, certo? São divididas em 10 classes de palavras, que foi aquilo que eu disse a vocês. E elas podem ser variáveis ou invariáveis. O que é que seria isso? Variáveis são aquelas que a gente pode colocar no feminino, masculino, singular, plural, colocar num grau aumentativo, diminutivo, por exemplo, belíssimo, feíssimo, menina bonita. A gente vai trocando o gênero, enfim, a gente pode brincar com a palavra, certo? Aí elas são variáveis, são as classes de palavras invariáveis. E as invariáveis, o próprio nome já diz, são aquelas que permanecem do mesmo jeito, independentemente se a frase estiver no singular, plural, feminino ou masculino, tá? E aí a questão quer saber, nesse sentido, indica a alternativa composta apenas por termos invariáveis, ou seja, que não vai variar mesmo com diversos contextos. Letra A, amor, amar, palavras. B, carta, pensamento, entender. Letra C, o, mesmo, ninguém. Letra D, sempre, ninguém, também. Letra E, perfeito, vamos e conseguir. Ela quer saber qual dessas não varia de jeito nenhum. D. Uhum. Exatamente. Porque o próprio nome já diz, né? Amor, amar. Aqui já mudou. Amor e amar já mudou. Palavras, pode ser palavra também. Palavreado, enfim, pode alterar. Carta pode ser cartas, pensamento, pensamentos. Entender, entendem, entenderam, entendia. Então, varia. Presente, passado, futuro. O pode ser os, mesmo pode ser mesmo, mesmas. O também pode ser a, né, no caso. Ninguém pode ser os ninguéms. Neste, aliás, aqui não, né? Só se a gente, ninguém não varia, tá, gente? A gente pode criar aí a palavra ninguém, mas ele não varia. D, não tem como ser sempre, nem ninguém, nem também. Mas pode ser perfeitos, vamos a depender, eu vou, tu vai, nós vamos, depende também o verbo. Conseguir, pode ir presente, passado, futuro. Eu consegui, elas conseguem, e assim vai, tá certo? Então, no caso aqui, a alternativa correta vai ser a letra D. Aí as outras, a gente deixa para responder na próxima aula, porque vai exigir um pouco mais de profundidade. Encerra nossa semana de estudos. Muito obrigada